E aí, gurizada? Vamos então para a nossa videoaula sobre lançamento vertical e queda livre, mas com foco nos gráficos. Pessoal, se eu tenho um objeto que eu atiro ele para cima, arremesso ele para cima, então nós sabemos que ele vai subir até um ponto, ao chegar na altura máxima vai parar, e aí ele vai estar depois dali em queda livre. Tá. Como seria o gráfico de deslocamento desse objeto? Vocês vão concordar comigo que ele foi arremessado daqui, tá? Esse ponto. Então ele vai subir, subir, subir e vai chegar a uma altura máxima, ó. Que o gráfico seria isso aqui, a altura máxima dele. E aí ele vai cair até chegar aqui, tá? Posição zero. E se ele continuar caindo, então, né? Ele não vai chegar no zero, ele vai passar do zero. Então ele vai para uma altura que seria considerado a parte negativa do gráfico. Pessoal, o tempo de subida. Não sei, mas vamos imaginar que ele demorou 10 segundos para subir. Daqui até a altura máxima. Então, fazer isso aqui, ó. Até a altura máxima, ele demorou o tempo 1. Tá? Foi isso aqui. Para ele descer até essa posição novamente, ele demora o mesmo tempo que ele demorou subindo. Então, né, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. O tempo de queda vai ser o mesmo, né, a queda em relação à altura máxima será o mesmo tempo que ele demorou para chegar lá em cima. Então, se eu souber o tempo que ele subiu, se eu multiplicar por 2, eu tenho o tempo que ele demorou para fazer o percurso inteiro, subida e descida. Beleza? Bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilinho. E a minha velocidade, pessoal? Vocês concordam comigo que a partir do momento que ele saiu da mão aqui do atleta que jogou a bola para cima, no momento que ele saiu da mão aqui, ele estava em velocidade máxima e devido à gravidade ficar puxando ele para baixo, aceleração gravitacional, ficar puxando ele para baixo, ele vai diminuindo, diminuindo até parar aqui. Se alguém me disser sim, professor, não concordo contigo. Aí é só fazer aquela pergunta. Tá, então por que ele para num determinado ponto? Se ele não perde velocidade, ele não tem por que parar. Jogaria para cima e ele continuaria subindo até não sei aonde. Pois é, então a gravidade puxando ele para baixo, ele vai chegar a um ponto que ele vai parar e vai começar a cair. Pessoal, então, ele saiu da velocidade máxima, sei lá, 20 metros por segundo. Quando chegou lá em cima, ele chegou na velocidade de zero, né? A velocidade dele, ó, foi diminuindo. Se nós dissermos que aqui é 20, né? Ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até a velocidade de zero. E aí ele começou a cair. Quando ele cai, exatamente no mesmo ponto que ele saiu da mão, né, ele vai chegar à sua velocidade máxima de queda, na queda, né, em relação ao ponto que ele saiu. Na verdade, não é bem a velocidade máxima, porque se ele passar da posição que ele foi lançado para cima, a velocidade dele vai continuar aumentando. Então, nesse exato ponto aqui, ó, ele vai ter a mesma velocidade que ele teve quando saiu da mão. Porém, né, no sentido contrário, no sentido para baixo. Então, se aqui era 20 metros por segundo, aqui vai ser menos 20 metros por segundo. Então, ó, ele vai ter exatamente a mesma velocidade, porém, né, no sentido contrário, um sinalzinho negativo. E se ele continuar descendo, essa velocidade vai ser maior do que a que saiu da mão dele. Outro detalhe, pessoal, que se eu pegar um gráfico de velocidade, como esse aqui, se eu descobrir essa área, ó, que é a velocidade em função do tempo, né, me dá a distância que ele percorreu. Então, se eu pegar um lado desse gráfico aqui, tá,
eu vou conseguir descobrir a altura de subida. E se eu pegar esse outro aqui, a partir do momento, né, que a velocidade foi zero e inverter o sentido, que é esse momento aqui, eu descubro quanto ele desceu. Se ele não passou, né, se ele chegou ao ponto de partida, eu sabendo a área aqui, eu sei a altura que ele subiu. Porém, né, se ele chegar nessa mesma posição, é só multiplicar por 2. Porém, se ele passou do ponto de origem, aí eu tenho que calcular essa área de novo, descobrir, né, a área dela, que é um triângulo, e aí eu vou saber a altura, né, máxima de queda. E a gravidade, pessoal? A gravidade, ela é sempre negativa. Ah, professor, mas eu lembro lá que as contas que eu fazia quando eu estava desse lado era negativo lá, porque a gravidade é negativa, e desse outro lado eu usava positivo, professor. A gravidade, ela está sempre vindo para baixo, né? Para baixo, aqui, ó. Sempre para baixo. E aqui, então, se meu referencial é esse, aqui para cima é positivo, para baixo vai ser negativo. E por que então ficava positivo na minha equação lá? Porque se eu considerar aqui também, ó, aqui como chegou na altura máxima e começa a cair, desse lado na subida a velocidade ainda é positiva, e nesse lado aqui na descida a velocidade é negativa. E aí quando eu multiplicava a velocidade, né, negativa pela gravidade negativa, eu acabava chegando a né, algo positivo. Mas a velocidade, pessoal, sempre vai ser para baixo, então, desculpa, a aceleração. Então, a gravidade é sempre negativa.